Olá pessoal, você que está assistindo aqui o nosso podcast Valor Talks, esse é o nosso 5º episódio. Hoje estamos com o sócio Pedro Simonetti, sócio da Giant Steps, uma casa que a gente tem bastante alocação, que a gente conhece há bastante tempo. Obrigado, Pedro, pela sua participação. Estou com o Júnior também, que é um sócio da nossa operação da Valor Investimentos, que vai comentar um pouquinho também aqui com vocês sobre essa casa que a gente tem o maior prazer de trazer aqui hoje, tá? Pedro, a gente sabe, que você está há bastante tempo na Giant, desde 2016. Queria que você falasse um pouquinho da sua trajetória, como que você começou, por que você está na Giant hoje, enfim, como que seus caminhos se cruzaram nessa trajetória. Boa. Primeiro, muito obrigado pelo convite, é um prazer enorme estar aqui com vocês. Espero, é um 5º episódio, espero que eu consiga, que eu faça jus à expectativa. É um prazer enorme estar aqui. Mas, cara, a minha trajetória na Giant começa em 2016, né? A Giant é uma gestora que começou em 2012. Hoje a gente é a maior gestora quantitativa da América Latina, com 5 bi sob gestão. Eu sempre gosto de começar com esse número, porque dá para ter uma ideia que não tem muita coisa na América Latina, né? Se a gente tem 5 bi. E a gente é famoso pela ideia de usar tecnologia para fazer gestão. Isso, no final, é a descrição de quantitativo, né? Essa ideia de usar as ferramentas que hoje estão disponíveis para tentar ter algum tipo de vantagem competitiva e entregar retornos para os nossos cotistas. E eu entrei em 2016 na Giant. A Giant, naquela época, o nosso fundo principal, o Zaratustra, tinha 30 milhões de reais. Caramba! Era minúsculo. É muito pouco. A expressão fundo quantitativo era um palavrão para todo mundo, ninguém entendia nada, né? Se eu chegava para falar para os potenciais investidores, o pessoal pensava em robô, algoritmo, um monte de coisa que não quer dizer nada. Então, a gente teve um trabalho duro de tentar explicar para o pessoal o que a gente estava fazendo, e aí, eventualmente, a gente foi crescendo de pouquinho em pouquinho. O conceito de investimento quantitativo começou a entrar no vocabulário dos investidores, e isso é uma coisa que é um processo que a gente começou lá atrás, e é um processo que continua até hoje, né? E isso a gente é muito grato a vocês, inclusive, que fizeram boa parte desse trabalho de educação dos investidores para entender o que a gente faz, né? O que é um fundo quantitativo. E aí, cara, eu entrei em 2016 na Giant como estagiário. Estagiário numa empresa minúscula, então era aquele negócio que não tinha um trabalho muito bem definido. Eu fazia um pouco de tudo, apagava o incêndio onde quer que ele aparecesse. Eram quantas pessoas na época? Na época, a gente tinha 12 pessoas. Contando comigo. Era pequenininho. E aí, assim, é aquele negócio, né? Não tem um job description específico. É assim, onde aparecer problema, você vai lá, ataca e tenta resolver o problema. Isso fez com que eu passasse por todas as áreas da Giant. Eu fiz um pouco de gestão, tentei ajudar um pouco o pessoal na gestão, fiz um péssimo trabalho. Aí eu fui pro operacional, eu fiz um trabalho ainda pior, o que era difícil de fazer. Aí chegou um momento até que o Rodrigo, meu sócio hoje, ele falou, eu gosto muito desse moleque, ele é gente boa, tá aqui, mas não tá dando não, ele faz muita besteira. E aí o Flávio, que é o outro sócio, falou, cara, deixa eu tentar dar uma chance pra ele no comercial. E aí eu percebi que o meu negócio era falar, não era o trabalho de gestão, que é um trabalho muito mais de exatas, um trabalho muito complexo academicamente falando. Operacional era um negócio que precisava de muita organização, uma coisa que eu não tenho muito, mas aí eu me encontrei nesse trabalho comercial e de lá pra cá a gente cresceu e deu super certo. Legal. Ô Pedro, e nessa vertente que você falou que começou em 2012 lá na Giant, 12 pessoas... a gestora se transformou na maior gestora quant do Brasil, mas de onde começou a Giant lá em 2012? Como é que foi esse início? Conta um pouquinho para nós a história da Giant que trouxe até o que ela é hoje. Boa, a Giant começou, na verdade, os sócios fundadores, eles tinham uma experiência... o Rodrigo e o Flávio tinham uma experiência mais empreendedora, então eles abriram outras empresas de software, também todas deram errado lá atrás. E o Cris, ele estava mais nessa parte de gestão, sempre trabalhou em tesouraria de grandes bancos, é bem a história tradicional das gestoras. Só que ele era o quant dessas mesas, né? Então ele era a parte mais nerd dessas tesourarias, por onde ele passou, e ele começou a perceber uma coisa interessante, né? Se você olhasse o mercado americano, ele foi dominado muito tempo atrás pelas gestoras quantitativas. Isso a gente estava falando ali na época de 2008, 2009, 2010, o mercado americano já estava tomado. Se você pegar das 10 maiores hedge funds do mundo, 8 deles são quantitativos. Aí quando eles olharam aqui para o Brasil, falaram, aqui no Brasil ainda não tem nada.
E aí eles começaram a perceber que, pô, talvez tenha um espaço para casas desse tipo, casas com esse viés de tecnologia aqui no Brasil. Se juntaram com o Rodrigo e o Flávio, que já eram empreendedores da área de tecnologia, e daí surgiu a gestora. Entendi. E assim, até aproveitando esse gancho que você trouxe, mas por que você acha que no Brasil até hoje tem tanta pouca variedade de casas como vocês, assim? Qual o motivo? Qual é a causa? Cara, tem algumas... Aí é nossa opinião, lá olhando da Giant, né? Uhum. Tem algumas razões. A primeira razão é a própria maturidade do mercado financeiro brasileiro. Você parar para pensar, até pouquíssimo tempo atrás, o brasileiro estava investindo na poupança. Isso era um investimento que tinha. A gente sempre teve taxas de juros muito altas, então ninguém nunca teve que olhar para renda variável ou para fundos, ainda mais um fundo multimercado quantitativo, que é a quinta derivada do negócio. Uhum. E aí, com o trabalho da XP, com o trabalho de vocês, a gente percebe que os investidores começaram a buscar cada vez mais primeiro, foram para renda variável, depois começaram a entender fundos, depois começaram a entender fundos multimercado e aí a quinta derivada, que é o fundo multimercado quantitativo. Então, e isso aconteceu no mercado americano muito tempo antes. Os primeiros quants, eles nasceram na década de 80 lá atrás. Pô, década de 80 não tinha computador pessoal. O pessoal fazia as contas na mão. Então, é de fato uma filosofia que começou muito tempo atrás lá e o mercado americano também já, em nível de maturidade dele, já era muito maior, que possibilitou que essas casas crescessem absurdamente. Aqui é uma coisa que a gente está vivendo isso ainda. Eu sempre gosto de falar que o Brasil está 20 anos atrás dos Estados Unidos. Uhum. E parece que é mais ou menos isso que a gente está vivendo. E aí, conforme os investidores começam a aprofundar o nível técnico, o nível de conhecimento, acho que é natural as pessoas começarem a se sentir mais confortáveis com coisas que são com tipos de investimento um pouco mais complexos. Legal. Essa é a primeira barreira. A segunda barreira é que é muito mais caro de fazer. Porque você para pensar uma gestora tradicional, o cara precisa de um economista, um cara fazer operações, um fazer comercial, você já tem um time montado. Contrata uma Bloomberg e pronto, o cara tem tudo que ele precisa. Se você for usar como um core da sua empresa tecnologia é um buraco negro de investimento. Então, vou muito grande, né? Vou usar poder computacional para processar um volume de informação que uma pessoa não consegue fazer de cabeça. Ou eu vou automatizar minhas ordens e criar uma infraestrutura de execução que consegue reagir mais rápido às coisas que acontecem no mercado. Tudo isso, para você criar isso, precisa de um investimento enorme, que é arriscado, porque pode ou não dar certo. E é constante. É uma coisa que você precisa... Até, só para um dado, uma curiosidade para vocês, até 2017, a gestora nasceu em 2012. Até 2018, todo o lucro da empresa a gente devolveu, a gente reinvestiu, seja em contratação, seja em infraestrutura. A gente começou a tirar algum dinheiro a partir de 2018. Caramba. Legal. E fala para nós, você já falou que a principal estratégia da casa é o Zaratustra. Queria que você falasse um pouquinho das estratégias, mas especificamente do Zara. Me desse aí um exemplo, olhando pelo histórico dele aí, do maior erro ou do maior acerto do fundo. Mas é claro que você precisa comentar com a gente da onde veio o nome Zaratustra. Tá, boa, vou começar daí. O nome Zaratustra claramente foi dado por uma pessoa que não precisava ficar... Na época a gente fazia muito cold call lá atrás, que agora hoje morreu, mas a pessoa não precisaria ficar no telefone falando eu sou Pedro do Zaratustra no telefone. O cara fala, Zara o quê? 5 minutos pro cara entender de onde eu sou. Mas essa pergunta, Zara o quê? Isso acompanha hoje, a gente até hoje. Quando eu apresento o fundo para um novo investidor, Zara o quê, Rodolfo? É verdade. Né? Palavrão, parece. O cara fala, você engasgou aí? Exatamente. Mas, cara, o Zaratustra, na verdade, ele veio de um livro, do livro do Nietzsche, do filósofo Nietzsche, que é o Zaratustra. Assim, até uma curiosidade. A gente não sabia na época, a gente deu o nome do fundo lá em 2012, mas curiosamente esse nome, ele simbolizou muito bem a nossa história dali pra frente. Porque o Zaratustra é um profeta que vive lá nas montanhas e ele vem com uma nova filosofia de investimento, não, uma nova filosofia que ele cria de vida. E ele desce para o deserto para pregar para os aldeões essa nova filosofia dele. E o pessoal ouve ele, entra para um ouvido e sai pelo outro, ele volta para a montanha falando que ele está pregando uma coisa que está muito à frente do tempo dele. Que era mais ou menos a gente falando de fundo quant em 2012. Né? O cara era, Zara o quê? O robozinho. Então, graças a Deus isso veio melhorando ao longo do tempo. Mas o nome do fundo veio daí. E aí eu sempre brinco, né? Pra você investir no fundo, você tem que falar o nome dele 3 vezes rápido. Por isso que a galera não investe, né? Mas enfim, esse é da onde veio o nome. E aí, o Zara,
A verdade é assim, ele tem a explicação complexa e a explicação simples do fundo. As duas são verdades, tá? Mas a explicação complexa o Zaratustra é uma junção de 40 modelos diferentes que rodam em paralelo. Então, os 40 é quase como se fosse uma mesa, uma gestora multimesas. Você tem vários books ali, cada book tem um mandato específico, e aí a gente atribui o risco para cada um desses books e eles estão tradando independentemente. Só que no nosso caso, em vez de ser um book, é um modelo. Agora, essa explicação ela não é útil para nada, porque apesar de ser verdade, qual que é a estratégia de fato do fundo, né? O que eu tenho que esperar dele? Quando que ele ganha dinheiro, quando ele não ganha? Então, para isso, tem uma outra explicação, que é uma simplificação, porque eu estou tentando explicar o comportamento de 40 modelos diferentes numa explicação só. Então, vai ser uma simplificação. Mas, apesar disso, ela é muito útil para entender o fundo, que é o seguinte. O Zaratustra, ele atua como um grande radar. Ele é um radar que está monitorando mercados ao redor do mundo inteiro. Bolsa, juros, câmbio e commodities em 40 países. E ele está buscando indícios de que determinado mercado, em algum lugar do mundo, vai ter uma disparada de preço, seja para cima ou para baixo. Quando ele encontra esse indício, ele é muito rápido para montar uma posição, surfa o movimento e depois ele sai. Então, essa é a ideia do Zara, é um radar de fortes movimentações monitorando mercados ao redor do mundo inteiro. Quando ele encontra alguma coisa, ele vai montar a posição e surfa. Você quer dizer com isso que ele funciona 24 horas por dia? Sim, porque ele está operando em 40 mercados ao redor do mundo inteiro. É um fundo que ele opera o tempo inteiro e até uma coisa interessante, né? Em alguns lugares a gente menciona a quantidade de ordens que o fundo envia por dia. Ele envia de 50 a 100 mil ordens por dia. Por que isso? Porque essas movimentações, elas podem levar desde vários meses, né? Você tem bull markets que levam até anos, né? São movimentações muito longas. Ela pode acontecer em dias, minutos ou segundos. Tem coisas muito rápidas que acontecem no mercado e o fundo está parametrizado para tentar pegar, independente do tempo que dure. Agora, se olha esse número de movimentações, engana um pouco, porque a maior parte das posições do fundo são mais longas. Ele vai ficar posicionado dias, semanas ou meses. Agora, ele tem uma parte ali que está tentando pegar coisas muito rápidas que acontecem ao longo do dia e isso gera esse volume de ordens muito grande. Então, essa é a ideia do fundo, esse radar de fortes movimentações. Você falou de acertos e erros. Talvez, assim, se você me perguntar de um erro, eu tenho que colocar o Wesley Day aqui, né? O Wesley Day, para quem tem acesso, quem olhar o gráfico do fundo, dá para ver, tem uma cicatriz no fundo, tem uma queda muito forte ali. Depois ele recuperou bem, mas você tem um período ali, no dia a gente tomou quase 18% para baixo. Nossa. E o que aconteceu no Wesley Day? Na época, ali em 2017, assim, o Wesley Day aconteceu no dia 17 de maio de 2017. Nunca vou esquecer dessa data e eu nunca vou esquecer o que aconteceu. Eu lembro que eu cheguei em casa 8 da noite depois do trabalho, liguei a TV e aí eu vi uma manchete que era: em operação controlada da Polícia Federal, Temer é gravado oferecendo propina, seja lá o quê. E aí eu lembro, assim, o que estava acontecendo antes, naquele momento no Brasil, antes dessa notícia. O Brasil estava virando Estados Unidos. Todas as reformas que a gente precisava, o teto de gastos tinha acabado de ser aprovado, o Temer era presidente e estava mandando ver lá em tudo que o Brasil precisava, ele já era impopular mesmo, então ele falou, cara, vou resolver o país. Passou o teto de gastos, reforma da Previdência estava para sair dali a 10 dias, Rio de Janeiro estava virando Miami, assim, tava uma euforia, todos os ativos do Brasil valorizando horrores, a bolsa subindo sem parar, os juros afundando, o dólar se desvalorizando contra o real. O Zara, ele é um radar de fortes movimentações. Ele surfa esse tipo de coisa. Então, qual era a posição do fundo? Super comprado em equity, super aplicado em juros e super comprado em real. Quando saiu em operação controlada da Polícia Federal, o Temer era gravado oferecendo propina, o áudio que ele foi gravado não saiu naquela data. Depois, o áudio ia sair alguns dias depois e o pessoal ia perceber, não é grande coisa. Mas no dia, o que o mercado interpretou? Putz, a gente tá virando Estados Unidos, você tem uma quebra aqui no meio, e a partir de agora eu já não sei nem se eu tenho mais presidente, quanto mais as reformas que ele está tentando passar. Então o Brasil saiu de Estados Unidos para Venezuela do dia para noite. Isso era 8 horas da noite e o mercado estava fechado. No dia seguinte, o mercado abriu, tinha um gap gigantesco nos preços, né? O ativo foi dormir valendo 100, acordou valendo 50. E toda a velocidade de reação que o fundo tem, porque essa é uma das grandes vantagens do Zara, ele é muito rápido para reagir às coisas que acontecem. Só que não existe reação com o mercado fechado. Então, todo esse poder de reação foi para o espaço. No dia seguinte, a gente sofreu como um fundo de vol alto. Todas as posições abriram completamente contra e nem tinha liquidez no dia seguinte para você sair das posições.
Então, esse foi o pior dia da história do fundo. Agora, tem uma coisa, parece papinho de comercial, mas não é. O fundo quantitativo tem uma coisa que o pessoal fala que o fundo evolui ao longo do tempo. E não é porque o algoritmo vai aprender, é mais do que isso. Uma vez que você tem um processo de investimento sistematizado na sua frente, conforme o tempo passa, você vai descobrindo onde estão os seus pontos fortes e onde estão os pontos fracos. Vai aumentando também o banco de dados, né? Total. Estão tendo mais tempo. Isso também, mas com certeza. Isso também, e tem algoritmos, se você usa algoritmos de inteligência artificial, de machine learning, eles também vão aprender com os dados que estão entrando. Mas o mais importante de tudo é, eu vou conhecendo as minhas estratégias cada vez mais. Porque pensa o seguinte, o que a gente enxerga de dados de um ativo é uma foto incompleta. Quando eu vejo a distribuição de retornos de determinado ativo, por exemplo, tem muita coisa que não aconteceu ainda, que eu não estou vendo. Então eu vejo uma informação parcial. Quanto mais tempo passa, mais informação eu tenho, mais precisa vai ficando a minha foto, a minha visão do comportamento daquele ativo. Então a gente vai ganhando precisão com isso. Mas o mais importante que eu estava falando é assim, a gente percebeu no Joyce Day, o Joyce Day mostrou que a gente tinha um ponto fraco que a gente não sabia que a gente tinha. Que é, legal, eu sou muito rápido para reagir às coisas, não existe reação com o mercado fechado. Então, logo depois disso, a gente colocou todo o time de gestão na mesa e falou como que a gente resolve isso. E a principal solução que a gente chegou é, o Zaratustra ele não pode ser um fundo que opera só no Brasil. Ele precisa operar no mundo inteiro, porque se acontece alguma coisa aqui no Brasil e o mercado está fechado, às vezes você tem mercado aberto em outro lugar, eu reajo por lá. E isso vai me levar para a minha história de um dos grandes acertos que a gente teve, foi o coronavírus. O coronavírus, o que estava acontecendo antes do coronavírus? Bull market ao redor do mundo inteiro. Usaram radar de fortes movimentações. Qual que era a posição dele? Comprado em equities ao redor do mundo inteiro. Quando a OMS falou, é uma pandemia mesmo, e começou a causar um impacto forte no mercado, era carnaval aqui no Brasil. Isso mesmo. Me lembro bem. O mercado a galera tava nos bloquinhos, o mundo caindo lá fora. Exatamente. Né? Tudo liberado aqui. E aí, o que aconteceu, né? O mercado tava fechado aqui no Brasil. E a gente tava com uma posição super comprada em equities. A gente ia apanhar de mão fechada. Só que dessa vez a gente opera ao redor do mundo inteiro. Então, na segunda-feira de carnaval de manhã, a gente já estava liquidando todas as posições que a gente tinha em equities e entrando numa posição comprada em dólar contra outras moedas. Resultado, o fundo acabou indo super bem no auge do coronavírus. Não porque a gente anteviu que ia ter um coronavírus, mas é que a gente conseguiu reagir muito rápido. Mas o resultado desse mês de março de 2020 do fundo é excelente. Foi super bem. Se você ver a cota do fundo, né, o gráfico lá, você vai ver que ele tem um pequeno dente no primeiro dia de cota, porque foi o tempo que levou. Pensa, o negócio começou a acontecer na segunda de carnaval, o primeiro dia de cota é na quarta só. Então, até o fundo conseguir liquidar todas as posições em equities e inverter a mão, a gente sofreu um pouquinho, de repente o fundo começou a ganhar dinheiro e foi ali no auge do coronavírus, a gente deu 10% para cima. Com um mercado catastrófico, né? Todas as gestoras sofrendo muito. E assim, de novo, não foi que a gente anteviu. A gente só reagiu rápido e a estratégia do Zara fez o que ela foi feita para fazer. Até uma das coisas um dos principais pontos de venda do Zara que o pessoal fala, ele é um fundo muito descorrelacionado do resto da indústria. E esse exemplo mostra bem, né? Você imagina que você tem 10% de Zara numa carteira. 90% da carteira foi um banho de sangue. Porque o mercado inteiro foi um banho de sangue. Só que os 10% de Zara foram bem a ponto de compensar parte da perda que você teve no resto da carteira, que faz com que é um fundo agressivo se você olha individualmente, agora se olha no contexto de carteira, ele reduz a vol da carteira. Por causa desse efeito de descorrelação. Até pegando essa pergunta, não só pergunta, né? Esse comentário que você fez, que é até uma pergunta que eu faria, né? Você acha que hoje, essa proporção que você mencionou de quantitativo na carteira, ela por si só já vale a parte do multimercado ou o Zara, junto de outros fundos multimercado, completa um portfólio ideal? Boa. Você tá falando para um cara suspeito para falar, então eu tô por dentro eu tô falando aqui, coloca tudo no Zara, vai para cá. Não precisa de mais nada. Não, mas o Zaratustra, por ele ser muito descorrelacionado de outros fundos, e aí ele é descorrelacionado não só de outros multimercados, como outros fundos em geral. Se você pegar fundos de ações, por exemplo, mesma coisa. Ele, dentro de um contexto de carteira com outros produtos, você consegue aproveitar esse efeito da descorrelação. Se você tem só Zara, ele tem que ser descorrelacionado de alguma outra coisa para existir descorrelação, né? É sempre com relação a alguma outra coisa. Agora, se você coloca outros produtos juntos, você consegue começar a aproveitar esse efeito. Entendi. Bacana.
E como é até... Então, resumo do que eu falei aqui, tudo no Zara. E como é essa relação do Zara com as outras estratégias da Giant? Boa. A Giant tem duas grandes estratégias, né? Você tem a estratégia do Zaratustra, e aí a gente tem vários fundos, mas na verdade são só duas estratégias, né? Então o Zaratustra ele tem a versão menos volatilidade dele, que chama Darius. São as mesmas posições do Zara, só que 2/3 do tamanho das posições. Então 2/3 da volatilidade. E a gente tem a versão Previdência, que agora é mais recente, a gente lançou faz mais ou menos um ano, que é o Zaratustra no formato de Previdência com todas as vantagens tributárias. Uhum. Do outro lado, a gente tem a estratégia do Sigma. O Sigma já é um fundo mais... ele é um fundo de alocação. A grande ideia do fundo é comprar os principais mercados ao redor do mundo, os principais betas ao redor do mundo. Então, por exemplo, na parte de bolsa, Estados Unidos, Europa, eu faço uma diversificação geográfica dentro da classe bolsa, mesma coisa para juros, mesma coisa para moedas, mesmas coisas para commodities. A ideia do fundo é oferecer uma exposição estatisticamente balanceada dos principais mercados ao redor do mundo inteiro. Só que ele é um fundo que ele vai comprar, ele é um fundo long only, ele só pode comprar as posições lá e ele mantém essas posições num mais longo prazo. Então ele é um fundo mais passivo, é um fundo de alocação. O Zaratustra é um fundo de alfa, um fundo que ele não tem correlação com nada, porque ele pode entrar short, ele pode entrar long, ele muda de posição no mesmo dia, então ele tem muito mais liberdade para fazer qualquer coisa, né? O Sigma é um fundo mais para dar uma exposição mais passiva aos principais betas ao redor do mundo. Então tem a estratégia do Sigma, tem a versão low vol do Sigma, que chama Axis, metade da volatilidade do Sigma, e tem um fundo que é o Giant Prev, que é a combinação de 50% Zara, 50% Sigma dentro de uma casca de previdência. Legal. E aí eu levei vocês por um tour por todos os produtos da Giant. Exato. Não, mas é legal isso. E aí, assim, até pegando o que você falou um pouco antes, pensando nos 40 modelos que vocês têm na hora de montar o portfólio, né? Montar a alocação que tem o Zara. Como que esses modelos são criados? Assim, qual é o filtro que você estabelece? Ou até melhor, esses modelos ao longo do tempo, eles vão morrendo e vocês vão criando outros? Como que é feita essa parte mais técnica? Só por curiosidade. Essa pergunta é muito boa. Essa minha resposta, ela serve para qualquer gestora, não só para os nossos modelos, mas para qualquer gestor ativo do mercado, né? O trabalho de gestão ativa, ou seja, gestão que eu vou gerar um retorno acima do benchmark, acima da média do mercado, necessariamente o que a gente está tentando fazer é explorando uma ineficiência do mercado. É uma distorção de preço que só está lá porque o mercado não corrigiu ainda. Então isso serve para a gente, serve, por exemplo, para um gestor de ações. Se o gestor fez o valuation da Magalu e descobriu que Magalu está barata, o fato dela estar barata é uma distorção do mercado. E aí o gestor, que ele vai fazer? Ele vai comprar esperando que eventualmente o mercado corrija essa distorção e ele vai ganhar dinheiro no processo. Então toda forma de gerar alfa no mercado financeiro é explorando uma ineficiência. É muita inocência da parte de qualquer gestor achar que uma ineficiência que está lá hoje vai continuar lá para sempre. Da mesma forma que eu encontrei alguma coisa, outros gestores vão encontrar, vão começar a explorar e essa ineficiência ela vai sumir. É uma questão de tempo. Tem ineficiências que levam muitos anos para sumir, muitas décadas às vezes. Tem coisa que é muito mais rápido. Pode acontecer em alguns meses. Mas todas as ineficiências tendem a sumir ao longo do tempo. Então, mais importante para a gente do que os modelos são no fundo hoje é a nossa capacidade de identificar novas ineficiências. Eu vou colocando essas novas ineficiências dentro do fundo e eu vou desligando o que vai deixando de funcionar. Esse processo é o que garante a consistência de resultado do fundo ao longo do tempo. Então, a Giant hoje está estruturada exatamente igual uma fábrica, né? A gente pegou todo o processo de investimento e quebrou em 4 etapas. E aí é uma linha de produção, Fordismo, né? Cada um está apertando um parafuso. Você tem um time de dados. Hoje a gente tem um time de 10 cientistas de dados lá, o trabalho deles é juntar o máximo de dados possível e tratar essas bases, que vão ser usadas de matéria-prima pelo time de gestão. Indo um passo além, o principal trabalho deles é um negócio que a gente chama de Feature Analysis. É um nome difícil para uma ideia simples, né? A ideia é, eles vão pegar no meio daquela nuvem de informações, no meio daquela bagunça de uma base de dados, eles vão levantar alguns indicadores que potencialmente têm um valor para o time de gestão criar uma estratégia. Então, no português, claro, eles vão chegar para o time de gestão e falar: time de gestão, olha com calma isso aqui que eu separei para você, que provavelmente o ouro está aqui no meio. A segunda etapa é a etapa do time de gestão propriamente dito, que é a etapa de criação de hipótese. E aí você perguntou, de onde vêm os modelos que a gente cria, né?
tem algumas opções. Uma delas pode vir da experiência empírica do gestor. Então, o gestor está no mercado há muito tempo e ele fala, cara, me parece que... Vou dar um exemplo qualquer, né? Mas, cara, me parece que quando o pessoal... Me parece que as opções de Petrobras são muito mal precificadas. Porque o pessoal começa a aprender, descobre o que é opções, e aí a primeira coisa que eles vão para a opção de Petrobras tem um pouco mais de liquidez, é uma empresa que todo mundo conhece, e aí parece que tem uma galera lá fazendo alguma coisa que não está sabendo precificar direito, eu consigo encontrar ineficiências ali. Ele criou uma hipótese. Parece que eu consigo precificar melhor do que o mercado consegue. A próxima etapa é o teste dessa hipótese. Então ele vai buscar evidências experimentais de que as opções da Petrobras estão mal precificadas. Então ele vai fazer uma sequência de testes, aí entra uma parte mais estatística, mas é basicamente para falar assim, me prova que essa ineficiência está lá. Uma vez que ele fala, consegui provar que essa ineficiência está lá, aí vai para a parte final, que é a parte dos programadores. Tem um ponto legal, né? Eu falo fundo quant, a imagem que as pessoas têm na cabeça é um bando de programador fazendo programinha. Verdade. O supercomputador da NASA. É verdade, assim, o programador ele entra só no final. O trabalho dele é transformar aquela equação matemática que o gestor pensou, porque no final é isso, ele encontrou uma equação que explica o mercado de alguma forma. Então ele vai transformar essa equação matemática num programa de computador que vai atuar como se fosse um radar. Toda vez que ele encontrar aquela ineficiência que eu encontrei apareceu no mercado, a gente vai entrar executando para tentar explorar ela. Então, eu levei agora vocês por um tour por todo o processo da Giant. Mas a Giant é exatamente isso, essa fábrica que está tentando encontrar novas ineficiências o tempo inteiro para substituir as coisas que vão deixando de funcionar ao longo do tempo. Perfeito. E foi até legal esse seu comentário, porque assim, a gente imagina que o comportamento e até o viés humano, ele acaba atrapalhando ou ajudando ou influenciando uma tomada de decisão na hora de uma gestora de fundo. Uhum. Você está dizendo para mim, então, que o papel do programador é tirar esse viés. O papel não só... O papel do programador é o seguinte, a gente percebeu que o gestor, ele traz valor para a gestora quando ele está pensando em formas de ganhar dinheiro. Ele não traz valor nenhum quando ele está apertando um botão de compra e venda. Então, o papel do programador é tirar esse trabalho do gestor, que é o trabalho de execução, até porque o gestor não é a ferramenta mais eficiente para fazer execução. Ele tem... Uhum. O cara pode ser o dedo mais rápido do oeste. Ele nunca vai emitir uma ordem mais rápido do que um algoritmo que está programado para isso. Então eu tiro esse trabalho do gestor e eu abro espaço na cabeça dele para ele fazer o que interessa, que é, vai lá agora que você pensou nessa forma de ganhar dinheiro, agora volta lá, vai pesquisar e me traz uma outra. Esse é o trabalho dos gestores no final do dia. Legal. E aí até puxando um gancho agora para empreendedorismo, né, poxa, você está aqui para falar bem disso também. A gestora cresceu muito nesses últimos anos. Mas assim, qual é o seu processo de contratação? A gente passa por isso corriqueiramente, rotineiramente, mas eu queria dizer assim, olhando do lado de uma gestora como a sua, bem específica, como que vocês contratam? Como é o processo de seleção e como que vocês pegam essa pessoa, esse colaborador, esse sócio, e levam ele para uma trajetória de crescimento e tudo mais? Como que você desenvolve esse profissional? Nossa, essa pergunta ela é muito legal, porque isso foi um processo de tentativa e erro absurdo ao longo do tempo, mais erros, muito mais erros do que acertos. Mas o que a gente fez? A gente na Giant, principalmente para o time de gestão, a gente precisa de um perfil muito específico de pessoa. Tem que ser uma pessoa que tem uma alta capacidade em exatas, tem que ter altas habilidades em matemática, estatística, probabilidade, e precisa ser uma pessoa voltada a resultado, que isso é uma coisa que a gente demorou para perceber, porque assim, você tem muito matemático que o cara é apaixonado pela matemática, ele acha um negócio lindo, e ele pega um problema, e às vezes o problema não tem uma solução E fica ali imediata, e ele fica girando em volta desse problema, e ele nunca traz uma solução concreta. Você parar para pensar, o que a gente está tentando fazer? A gente está tentando resolver um problema aberto, sem solução, que é o mercado financeiro. Mas eu preciso ter um produto final. Eu preciso chegar em alguma coisa aqui que pode não ser perfeita, mas precisa ser útil a ponto de ganhar dinheiro para os meus investidores. Então, esse é o tipo de pessoa que a gente precisa. Uma pessoa que voltada a resultados, uma pessoa que chega numa solução, mesmo que ela não seja perfeita, e uma pessoa com altas capacidades matemáticas.
E a gente... É um perfil difícil de encontrar, né? Não é um perfil muito simples. E a gente chegou em alguns hacks. A gente teve algumas sacadinhas que têm funcionado muito bem. A primeira delas é a gente começou a patrocinar um time para a Olimpíada Internacional de Matemática. Que legal. E isso tem a ver com... o cara que vai fazer essas provas de matemática é bem o cara que, primeiro, manja de matemática, segundo, ele precisa dar uma resposta. Ele não pode deixar em branco, senão ele vai tirar 0. Então, é bem o tipo de pessoa que a gente precisava. Já tem um monte. Hoje a gente tem 60 medalhas de Olimpíada de Matemática no time de gestão. Caramba. Nenhuma comigo, eu sou a parte burrinha da empresa. Então, a gente começou a patrocinar essa Olimpíada de Matemática. A gente mandava um time para competir. A gente dá várias aulas para esse time preparatórias para a competição, porque tem muita gente que já passou por essas competições lá. Então, tem muito macetinho que o pessoal passa. O pessoal vai, compete, na volta, as pessoas que a gente mais gosta, a gente convida para fazer um summer com a gente. E a gente já deve ter tido umas 15 edições desse summer. Olha só. E o cara que a gente gosta do summer, normalmente esse pessoal tá na faculdade ainda. É isso que eu ia perguntar, são super jovens, né? São pessoas que estão na... E normalmente a gente pega muita gente do ITA, do IME, e lá não pode estagiar durante a faculdade. Então o cara tem que fazer só o summer mesmo, ele vai embora. E quando ele se forma, quando ele se formar, ele já tem uma proposta de emprego para vir trabalhar com a gente. Então do nosso time de gestão, muitas pessoas vieram dessa esteira que a gente construiu ao longo do tempo e tem funcionado muito bem. Uma outra coisa que a gente usa, a gente tem, eu não sei se vocês já viram no nosso site, tem uma aba ali em cima que é uma aba de puzzle. Já vi. É uma pergunta de matemática ou de programação que é... Cara, eu não consigo nem começar a responder o negócio. E a gente publica lá, porque quem quiser mandar uma resposta, pode mandar essa resposta pra gente. Quem acerta, a gente coloca o nome da pessoa ali no nosso site. E a gente renova esse puzzle de 2 em 2 meses. E algumas contratações vieram disso. O cara foi lá e respondeu um puzzle que a gente colocou. Aí no próximo ele respondeu de novo. Depois ele respondeu de novo. A gente falou, cara, eu quero conhecer esse cara. Às vezes ele tá super bem empregado, não quer nada. Às vezes não. Às vezes o cara toparia vir trabalhar com a gente. Então já tiveram algumas pessoas que a gente contratou usando essa ferramenta do puzzle. Que, de novo, é uma pessoa com alta habilidade em exatas e voltada a dar uma solução para o problema. Que legal. Espetacular. Vou te perguntar um pouquinho de novo sobre a questão dos mercados eficientes e ineficientes. Você falou para mim que a gente explora muito os mercados na ineficiência deles. E o Zara faz isso muito bem. A gente pode entender que o Zara tende a buscar mais alfa em mercados menos eficientes do que aquele mercado mais eficiente que a gente não tem tanto resultado, e isso reflete na alocação geográfica dele ou não? Hoje a gente opera o mundo inteiro, né? Na nossa cabeça, se tem liquidez em determinado mercado, eu quero estar operando lá. Agora, essa sua pergunta ela é interessante porque assim, a gente não usa esse critério para definir para qual mercado eu vou. Mas se você for olhar o resultado do fundo dividido em mercados, a gente tende a ter um resultado um Sharpe um pouco melhor em mercados que são mais parecidos com o Brasil, em países emergentes. Mercados mais ineficientes. Países emergentes, até porque assim, a competição operando nos Estados Unidos tá todo mundo, é brutal. Agora, esses outros mercados tem é até difícil falar que tem menos competição, tá? Porque, putz, você pega uma gestora americana, tem 100 bi sob gestão. Se você aqui, do seu computador, você consegue abrir o home broker e operar uma ação dos Estados Unidos, por que os caras não fazem isso aqui? Eles fazem. Não tem muito barreiras geográficas no mercado financeiro. Por outro lado, empiricamente, a gente consegue ver resultados um pouco mais elevados em países emergentes do que em países desenvolvidos. Pode ser também um viés de amostragem, pode ser assim, isso não quer dizer que daqui para frente vai ser assim, mas nesses últimos 12 anos que a gente tem de história, foi uma coisa que a gente conseguiu constatar. Ótimo. Legal. Até isso tá um ponto legal, né? O Zara, a gente tem uma visão na gestora que é o seguinte, eu quero ser um fundo multi-estratégia e com atuação global. Isso tem a ver com, eu quero, por exemplo, nos últimos 12 anos, os sinais de tendência foram muito bons. O tipo de estratégia de tendência foi fantástico ao redor do mundo inteiro. Agora, eu não sei se os próximos 10 anos tendência vai ser tão bom assim. E eu não quero depender disso.
Então, a ideia do fundo ser multi-estratégia é eu ter o meu bracinho em cada um dos tipos de estratégia e eu conseguir capturar o alfa independente de onde ele apareça. Mesma lógica para atuação global. O Brasil foi muito bom para ganhar dinheiro nos últimos 10 anos. Eu não sei se vai ser daqui para frente, também não quero depender disso. Então eu quero estar no máximo de países possível, porque se Chile for o país que vai ter a melhor oportunidade, eu preciso estar operando o Chile para conseguir capturar, entendeu? Então é bem essa a nossa cabeça. É uma cabeça meio agnóstica de eu não sei o que vai dar certo, eu quero estar olhando tudo e ser rápido para capturar a oportunidade quando ela aparecer. Bacana. Pessoal, acho que queria agradecer ao Júnior, ao Pedro, acho que a gente está caminhando aqui para o final. Deu para entender muito bem como que a gestora funciona, como que é o operacional de vocês, como que a parte estratégica funciona, contratação, acho que, um show de como criar uma gestora num mercado pequeno, com uma estratégia bem diferente. Queria agradecer. E no mercado que tem tão poucas, ou talvez quase a única gestora quantitativa, né? Que durou, né? Porque algumas abriram, não tiveram sucesso, acho que por mais que sejam 12 anos, né? Não é um tempo tão grande quando se olha mercado financeiro, mas para o Brasil é uma eternidade. Principalmente por ser tão disruptiva como é a Giant. Exatamente. Né? Trazer esse viés tecnológico para um mercado que até poucos anos atrás comprava e vendia ação pelo telefone, ligando para o gerente do banco e ia saber o fechamento no outro dia. Com certeza. E você sabe que para asset, eu acho que isso é especialmente relevante, cara, porque a teoria, ela é sempre muito mais fácil que a prática. Então, se tem uma coisa que a gente já fez durante esses últimos 10 anos é quebrar a cara e errar e fazer coisa errada. Só que o ponto bom disso é assim, toda vez que a gente erra em alguma coisa, ou acontece uma coisa que tá fora do nosso controle, tipo um Wesley Day, assim, é aquilo que eu falei, né? Os pontos fortes vão ficando claros, e a gente trabalha para potencializar esses pontos fortes, e começa a aparecer os pontos fracos também, e a gente vai trabalhando para tentar mitigar eles. Então, o tempo de rodagem para uma gestora é algo que faz bastante diferença. Show de bola. Obrigado a você que assistiu até aqui. A gente está indo para o próximo episódio, num futuro recente. Nos sigam em nossas redes sociais. Temos um LinkedIn, temos YouTube, temos TikTok também e o nosso Instagram, que é a nossa rede mais relevante. Agradeço a todos. Uma boa semana. Obrigado, Pedro. Sigam a Giant também. Com certeza. Nas redes sociais. E obrigado aí pela presença. Pessoal, foi um prazer enorme participar aqui com vocês. Valeu pelo convite. Obrigado. Obrigado.